Alvoreço, em meu 30º estudo. O sonho de Martin Luther King. Neste discurso, vamos falar sobre um homem muito especial. Seu nome, Martin Luther King Jr., nascido em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. O que me atraiu nesse homem de letras foi seu discurso, intitulado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, proferido na Marcha para Washington em 1963. Nos acompanhe nessa viagem para o passado e você verá que, infelizmente, não é tão passado assim. Primeiro, vamos contextualizar o cenário. A década de 1960 ainda apresentava um sistema de segregação racial em vários estados norte-americanos. Isso impunha uma rígida separação racial e discriminava aos afro-americanos em áreas como educação, transporte e acomodações públicas. Além da segregação legal, os afro-americanos enfrentavam discriminação em várias formas, incluindo restrições no acesso a empregos, habitação e direitos políticos. O movimento pelos direitos civis estava crescendo em força e visibilidade, com líderes como Martin Luther King Jr., Rosa Parks e Malcolm X, desempenhando papéis importantes. A resistência ao racismo institucional e a busca por direitos iguais estavam ganhando ampla atenção. Surgiam líderes de movimentos inspirados por figuras como Mahatma Gandhi, promovendo táticas de desobediência civil não violenta para chamar a atenção para as injustiças e pressionar por reformas. Em meio a esse caos social, surge a Marcha para Washington, organizada para pressionar o governo federal e adotar uma legislação mais robusta para proteger os direitos civis e promover oportunidades econômicas. Os líderes dos direitos civis queriam enfatizar a necessidade de emprego, justiça econômica e a eliminação de segregação. A marcha foi uma das maiores manifestações de massa da época, reunindo cerca de 250 mil pessoas de diversas origens e raças, em demonstração pacífica de unidade e protesto. Especificamente neste ponto, neste dia, Martin Luther King Jr. declara seu discurso de uma beleza magistral, com eloquência invejável e apenas dizendo a verdade, que todos somos iguais. Entendo esse discurso como um poema, como uma verdadeira declaração de direitos humanos, como um protocolo de intenções que, se fossem seguidos, evitariam tanto sangue e miséria no mundo. Mas, infelizmente, sempre existe aquele que prefere lançar uma pedra. Assim disse Luther King. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para as ruas sujas e guetos de nossas cidades do norte, sabendo que de alguma maneira esta situação pode e será mudada. Não se deixe cair no vale do desespero. Eu digo a você hoje, meus amigos, que, embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença, e nós celebraremos estas verdades, e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios que gotejam palavras de intervenção e negação,
Nesse justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo o vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados e os lugares mais tortuosos serão endireitados. E a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará unida. Essa é a nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para o sul. Com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, irmos juntos presos, lutar por liberdade juntos e, quem sabe, nós seremos um dia livres. Este será o dia. Este será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. Meus pais, doce terra da liberdade, eu canto. Terra onde meus pais morreram. Terra do orgulho dos peregrinos. De qualquer lado da montanha, ouço o sino da liberdade. E se a América é uma grande nação, isto tem que se tornar verdadeiro. E assim ouvirei o sino da liberdade no extraordinário topo da montanha de New Hampshire. Ouvirei o sino da liberdade nas poderosas montanhas de Nova York. Ouvirei o sino da liberdade nas engrandecidas cordilheiras da Pensilvânia. Ouvirei o sino da liberdade nas montanhas cobertas de neve do Colorado. Ouvirei o sino da liberdade nas ladeiras curvas da Califórnia. Mas não é só isso. Ouvirei o sino da liberdade na montanha de pedra da Geórgia. Ouvirei o sino da liberdade na montanha de vigilância do Tennessee. Ouvirei o sino da liberdade em todas as colinas do Mississippi. Em todas as montanhas ouvirei o sino da liberdade. E quando isto acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia e todo vilarejo, em todo o estado e em toda a cidade, nós poderemos vislumbrar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens, pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do velho espiritual negro. Livre afinal, livre afinal. Agradecemos ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos livres afinal. Algumas coisas importantes podemos absorver deste discurso. Primeiro, Martin acreditava em Deus, profundamente. Segundo, ele não acreditava que os negros eram inferiores ou superiores aos brancos. Ele acreditava que todos eram iguais e irmãos aos olhos de Deus. Ele não pediu cotas, ele pediu liberdade, respeito para si e para seus filhos, para os filhos de todos os escravos, para os filhos de todos os donos de escravos. Realmente, eu tenho muita tristeza e inveja que não tenhamos líderes assim hoje em dia. O que observamos? Polarização, dos dois lados. E os do centro se vendem para quem pagar mais. Nos falta líderes, estadistas desta envergadura moral e crítica. Cite uma única pessoa hoje em dia que fale com propriedade em igualdade e a busque incessantemente. Cite um único político que pensa em igualdade em seu sentido estrito. Homens como Martin, Mahatma, Mandela, John Paul II, não, são homens raros. Em seu discurso I Have a Dream, proferido durante a referida marcha, discurso esse que se tornou um dos discursos mais icônicos da história americana, muito provavelmente da história mundial, encapsulou as aspirações e o ideal de um futuro em que igualdade e justiça prevalecem. Meu irmão, você acha que podemos dizer que evoluímos desde 1963? Em meu quarto estudo, intitulado A Desnaturação do Homem, neste canal eu afirmo, chamo a atenção para o fato de que é insensato pensar que houve evolução humana nos últimos 6.000 anos.
Estranhamente, continuamos lutando pelas mesmas causas. Só houve mudança dos meios empregados. E se eu aplicar minhas palavras ao discurso de Martin, consigo depreender que estou certo. Raramente estou errado. Cometemos o mesmo erro várias e várias vezes. Nas palavras de Lennon, temos: imagine que não há países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer. Eu me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade de homens. Em Gálatas 3:28 nos é dito: não há judeu nem gentil, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em 1 Samuel 16:7 nos é brindado: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em Salmos 82, versículos 3 a 4, nos é imposto: defendam a causa do fraco e do órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Livrem o fraco e o necessitado. Resgatem-nos das mãos dos ímpios. Meu irmão de letras, nos diga o que você achou do discurso de Luther King. Inspirou você? Te faz refletir? Te traz coisas boas ou é um discurso que ficou no passado? Curta, comente e compartilhe. Nossa equipe aguarda sua resposta. Envie esse discurso para seu político preferido ou para aquele político sem noção, para que aprenda. Em honra ao grande arquiteto do universo.